Quando ouviu a empregada de limpeza a tocar piano, o milionário ficou paralisado pela música, a mesma música que a sua mulher costumava tocar antes de desaparecer há 20 anos. Afonso Mendes recostou-se na sua cadeira de cabedal, olhando para as grandes janelas molhadas pela chuva do seu apartamento de luxo em Lisboa. A cidade lá embaixo movia-se no seu ritmo caótico habitual, mas tudo o que ele conseguia ouvir era silêncio. O tipo de silêncio que o lembrava do quão vazia a sua vida se tinha tornado. 20 anos tinham passado desde que Isabel desaparecera, e apesar dos anos de sucesso que se seguiram, nada preenchia o vazio que ela deixara. Para Afonso, tudo parecia sempre voltar àquela memória assombrosa. Isabel, sentada ao piano de cauda na casa deles, os seus dedos a deslizar sem esforço pelas teclas, a tocar aquela mesma melodia suave, vezes sem conta, uma melodia tão pessoal, tão específica dela, que mais parecia um código secreto entre eles. Depois, um dia, ela desvaneceu-se. Sem uma palavra, sem um rasto. Desde então, a vida de Afonso fora definida pelo seu trabalho, pela sua fortuna e pelo seu isolamento. Naquela tarde chuvosa em particular, Afonso encontrava-se a inspecionar uma das suas pousadas de Portugal na região do Douro. Ele preferia tratar das coisas pessoalmente. Dava-lhe uma sensação de controlo, algo que ele ansiava desde o dia em que a sua vida se desmoronou. Enquanto atravessava o grande átrio, os seus passos ecoavam contra o chão de pedra e o pessoal permanecia em silêncio, quase reverentemente, enquanto ele passava. Estavam habituados à sua presença, ao homem que possuía mais propriedades do que a maioria das pessoas poderia contar, mas que parecia não desfrutar de nenhuma delas. Estava a meio do seu percurso de rotina quando algo o deteve. O seu coração falhou uma batida. Um som tênue e familiar encheu o ar, notas de um piano a flutuar suavemente de algum lugar profundo dentro da pousada. Mas não era uma canção qualquer. Era a canção dela, a canção de Isabel. A mesma melodia assombrosa que ela costumava tocar todas as noites antes de desaparecer. O pulso de Afonso acelerou. Por um momento, pensou que estava a enlouquecer. Afinal, tinham passado 20 anos. Mas a música era inconfundível. Impelido por algo profundo e inabalável, ele seguiu o som por um corredor estreito, passando pela elegante sala de jantar e em direção à área de serviço do hotel. Ao virar uma esquina, encontrou-se numa pequena cozinha onde o pessoal por vezes se reunia depois do expediente. E lá, sentada a um piano gasto no canto, estava uma jovem. Ela levantou o olhar assustada quando Afonso se aproximou. A música parou abruptamente, deixando um silêncio estranho no ar. Ela estava vestida com o simples uniforme do pessoal de limpeza do hotel, o seu cabelo escuro preso num rabo de cavalo desalinhado. As suas mãos pousaram desajeitadamente nas teclas do piano, como se não tivesse a certeza se devia continuar a tocar ou levantar-se e fugir. "I'm sorry," she stammered, her voice barely above a whisper. "I didn't think anyone was here." Afonso não respondeu imediatamente. Não conseguia. A sua mente estava a mil, a tentar dar sentido ao que acabara de ouvir. Era impossível. Como podia ela saber aquela canção? A melodia tinha sido algo que apenas Isabel conhecia, algo profundamente pessoal entre os dois. No entanto, aqui estava esta jovem, alguém que ele nunca tinha visto antes, a tocá-la perfeitamente, nota por nota. "Where did you learn that?" Afonso finalmente perguntou, a sua voz baixa, mas firme. A mulher hesitou, olhando para as teclas antes de encontrar o seu olhar novamente. I don't really know. My mother used to play it when I was little, but I don't remember much about her. She left me at an orphanage when I was a baby." O coração de Afonso apertou-se. Uma órfã. O mistério em torno dela aprofundava-se, mas não fazia sentido. Esta canção não era popular, não era algo que se ouvisse em qualquer lugar, muito menos de alguém que cresceu numa casa da misericórdia. Quanto mais pensava nisso, mais perguntas enchiam a sua mente. "What's your name?" perguntou ele, os seus olhos a estreitarem-se enquanto tentava dar sentido à estranha coincidência. "Sarah," she replied, her voice still soft, almost timid. "Leonor," ela respondeu, a sua voz ainda suave,
quase tímida. Leonor, um nome tão simples como comum. E, no entanto, havia algo nela, algo familiar nas suas feições. Os seus olhos, talvez, ou a maneira como se portava. Afonso deu por si a olhá-la fixamente, a tentar identificar o que nela parecia puxar pela sua memória. "And your mother? She never told you anything about where you came from?" Ele pressionou, sentindo uma estranha atração para saber mais. Leonor abanou a cabeça. "No. She left when I was too young to remember much. Just the music. That's all I really have from her." A mente de Afonso disparou. Era impossível, não era? Isabel tinha desaparecido sem deixar rasto. Ele procurara por ela durante anos, mas eventualmente fora forçado a aceitar que ela se tinha ido, provavelmente morta. E, no entanto, aqui estava esta mulher, a tocar a canção de Isabel, uma mulher sem família, sem passado e sem respostas. Algo nisto parecia demasiado próximo, demasiado familiar. Afonso não acreditava em coincidências. E isto não era uma coincidência. Mas o que significava? Estaria esta jovem de alguma forma ligada a Isabel? Poderia ela ser a chave para finalmente desvendar o mistério do que aconteceu há tantos anos? Sem outra palavra, Afonso virou-se e saiu da sala, o seu coração a bater forte no peito. O som da chuva foi abafado pelas perguntas que fervilhavam na sua mente. Ele sabia, no fundo, que isto era apenas o começo, e quaisquer que fossem as respostas que o esperavam, não seriam fáceis de enfrentar. Os pensamentos de Afonso permaneceram na conversa com Leonor muito depois de ele ter deixado o hotel. Deu por si a andar de um lado para o outro no seu apartamento, as mesmas perguntas a passarem pela sua mente num ciclo interminável. Como é que ela aprendera aquela canção? A mera ideia da melodia de Isabel trazia uma onda de emoções que se abatiam sobre ele. Tristeza, confusão e, estranhamente, esperança. Durante 20 anos, não houvera nada. Nenhuma pista, nenhum sinal. Apenas um vazio. Mas agora, esta canção ressurgira, agitando memórias que Afonso há muito tentava enterrar. Ele parou junto à grande janela do seu apartamento, a olhar para o horizonte de Lisboa. A chuva abrandara para um chuvisco leve, e as luzes da cidade brilhavam na névoa. A última vez que sentira este tipo de inquietação fora nos primeiros dias após o desaparecimento de Isabel. Naquela altura, passara noites sem dormir a perguntar-se onde ela estaria, o que lhe teria acontecido. Contratara investigadores privados, vasculhara todos os cantos da cidade e até seguira algumas pistas falsas. Mas, eventualmente, o rasto esfriara, e com ele, qualquer esperança de a encontrar. Mas agora... Poderia ser que Leonor estivesse ligada a Isabel de alguma forma? Parecia ridículo até pensar nisso, mas algo no seu íntimo dizia-lhe que isto era mais do que uma simples coincidência. Ele precisava de respostas. Precisava de saber mais sobre esta rapariga e o seu passado. Naquela noite, Afonso fez uma chamada para alguém com quem não falava há anos, um antigo investigador privado com quem trabalhara durante o desaparecimento de Isabel. O seu nome era Manel, um homem conhecido por desenterrar o tipo de segredos que as pessoas queriam manter enterrados. "Walker?" A voz rouca de Frank saudou-o ao telefone. "Franks, it's been a while. Didn't think I'd hear from you again." "Mendes?" A voz rouca de Manel saudou-o ao telefone. "Manel, há muito tempo. Não pensei que voltaria a ter notícias tuas." "I need your help," Richard said, wasting no time with pleasantries. "There's someone I need you to look into. Her name's Sarah. She works at one of my hotels, and I need to know everything about her. Where she came from, her family, everything." Manel ficou em silêncio por um momento. "Sarah, huh? What's this about?" "Leonor, huh? Do que se trata?" "I'm not sure yet," Richard admitted, "but I think she might be connected to Emily." Manel soltou um assobio baixo. "Still chasing that ghost, huh?" Afonso cerrou o maxilar. "Just do the job, Frank. I'll send you the details. I need answers as soon as possible." "Apenas faz o trabalho, Manel. Envio-te os detalhes. Preciso de respostas o mais rápido possível." All right. I'll get on it," Frank replied.
I'll call you when I have something. Depois de desligar o telefone, Afonso não pôde deixar de sentir um vislumbre de esperança. Talvez desta vez ele finalmente obtivesse alguma clareza. Talvez desta vez as respostas que procurava finalmente chegassem. No dia seguinte, Afonso não resistiu ao impulso de visitar o hotel novamente. Disse a si mesmo que era por trabalho, mas no fundo, sabia o verdadeiro motivo. Ao atravessar o átrio, viu Leonor a limpar perto da entrada. Ela levantou o olhar e viu-o. A sua expressão, uma mistura de surpresa e nervosismo. Mr. Walker. She greeted him politely. Can I help you with something? Senhor Mendes, cumprimentou-o educadamente. Posso ajudá-lo em alguma coisa? Afonso hesitou por um momento. Ele não tinha planeado falar com ela, mas agora que ela estava à sua frente, as perguntas voltaram a inundá-lo. You mentioned your mother used to play that song, he began, keeping his tone casual. Do you remember anything else about her? Leonor fez uma pausa, como se procurasse memórias há muito desvanecidas. Not really, she said after a moment. I was really young when she left. All I have are bits and pieces. Sometimes I wonder if the things I remember are even real. Afonso acenou, compreendendo a frustração de perseguir memórias que pareciam mais sonhos. What about the song? Did she ever say where she learned it? Leonor abanou a cabeça. No. It was just something she always played. I didn't think much of it. Do you have anything of hers? Photos, letters? Richard asked, pushing gently, though he was careful not to sound too intrusive. No, Sarah said quietly. When she left me at the orphanage, she didn't leave anything behind. Não, Leonor disse em voz baixa. Quando ela me deixou na Casa da Misericórdia, não deixou nada para trás. Aquela pontada familiar de tristeza atingiu Afonso novamente, mas desta vez estava misturada com outra coisa. Simpatia. Ele conseguia ver a dor nos olhos de Leonor, a mesma solidão que o assombrara durante 2 décadas. Ele queria ajudá-la, mas mais do que isso precisava de entender por que esta rapariga, esta estranha, estava tão profundamente ligada às memórias da mulher que ele perdera. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de antecipação e frustração para Afonso. Ele manteve-se ocupado com reuniões e negócios, mas a sua mente estava sempre em Leonor e no mistério que a rodeava. Cada vez que pensava naquela canção, algo o corroía, uma sensação de que o passado estava a regressar de formas que ele não previra. Ele passou horas a rever a sua última conversa com ela, a tentar dar sentido à ligação, a tentar lembrar-se de quaisquer detalhes do desaparecimento de Isabel que pudessem ajudá-lo. Finalmente, numa noite tardia, a chamada chegou. Afonso estivera à espera, a andar de um lado para o outro no seu apartamento como um animal enjaulado, e quando o telefone tocou, o seu coração disparou. Walker? A voz de Frank estalou na linha. I've got some information for you. You're not going to believe this. Mendes! A voz de Manel estalou na linha. Tenho umas informações para ti. Não vais acreditar nisto. Afonso endireitou-se imediatamente, agarrando o telefone com mais força. What did you find? I looked into that girl, Sarah, Frank began, his tone serious. She's got no family, just like she said. Records show she was left at an orphanage when she was just a baby. No name, no nothing. But here's where it gets interesting. The orphanage she was dropped off at. It's the same one you and I checked out years ago when we were looking into Emily. Investiguei essa rapariga a Leonor. Manel começou, o seu tom sério. Ela não tem família, tal como disse. Os registros mostram que foi deixada numa Casa da Misericórdia quando era apenas um bebê. Sem nome, sem nada. Mas é aqui que fica interessante. A Casa da Misericórdia, onde ela foi deixada, é a mesma que tu e eu verificamos há anos quando estávamos a investigar a Isabel. O sangue de Afonso gelou. Ele lembrava-se demasiado bem daquela Casa da Misericórdia. Tinha sido um dos becos sem saída na sua busca por Isabel. Uma pista que não levara a lado nenhum. Até agora. You're sure? Richard asked, his voice tense. Positive, Frank replied. I double-checked everything.
The timeline lines up too. Sarah was dropped off there about a year after Emily disappeared. Afonso mal conseguia respirar. A sua mente disparou enquanto as peças começavam a encaixar-se. A idade de Leonor, o facto de ter sido abandonada na mesma instituição, tudo apontava para uma possibilidade aterradora e emocionante. "And there's more," Frank continued, his voice lowering. "I talked to a few people who used to work there back then. No one remembers who dropped her off. But there was something strange about the whole situation. No one came back for her. No one asked questions. It was like she was just forgotten." Afonso permaneceu em silêncio, a olhar para as luzes da cidade. Esquecida. Tal como Isabel tinha sido. A sua mente girava com as implicações. Seria possível que Leonor estivesse ligada a Isabel de mais maneiras do que uma? Poderia ela ser a filha deles? "Walker, you still there?" Frank asked, his voice pulling Richard from his thoughts. "Mendes, ainda estás aí?" Manel perguntou, a sua voz a puxar Afonso dos seus pensamentos. "Yeah," Richard said, his voice hoarse. "I'm here." "Look, I know this is a lot to take in," Frank continued, "but I think you need to dig deeper. There's something here, something big. You're not dealing with a coincidence. If you want, I can keep looking." Afonso fez uma pausa por um momento, o seu coração a bater forte. Parte dele queria dizer não. Parar isto agora antes de descobrir algo demasiado doloroso para suportar. Mas outra parte dele, a parte que nunca deixara de ter esperança por respostas, sabia que tinha de continuar. "Yeah," Richard said finally, his voice steadying. "Keep digging. I need to know everything." Depois de desligar, Afonso sentou-se em silêncio por um longo tempo, o peso da revelação a pressioná-lo. Se Leonor era sua filha, isso significava que Isabel estava grávida quando desapareceu, algo que ele nunca soubera, nunca sequer suspeitara. Também significava que quem quer que tivesse levado Isabel, levara também a sua filha. O pensamento provocou-lhe um arrepio. Ele não conseguia conceber a ideia. Isabel desaparecera sem deixar rasto, e durante todos estes anos, ele acreditara que ela se tinha ido. Mas agora, havia esta possibilidade, esta terrível possibilidade de que ela tivesse estado viva, que tivesse dado à luz e que a filha deles tivesse sido deixada numa casa da misericórdia para se defender sozinha. No dia seguinte, Afonso voltou ao hotel, as suas emoções uma tempestade a formar-se sob a superfície. Ele viu Leonor a limpar perto do átrio e, apesar de tudo o que fervilhava na sua mente, sabia que tinha de a abordar com cuidado. Ele ainda não tinha provas, nenhuma certeza, apenas suspeitas, mas tinha de saber mais. "Sarah!" Richard called as he approached her. She turned, looking surprised to see him again. "Mr. Walker, is everything all right?" "Leonor!" Afonso chamou ao aproximar-se dela. Ela virou-se, parecendo surpreendida por o ver novamente. "Senhor Mendes, está tudo bem?" "I need to ask you something," he said, trying to keep his voice calm. "About your past. I know you said you don't remember much, but did you ever hear anything about where you came from? Anything at all?" Leonor franziu o sobrolho, a pensar arduamente. "Not really. The orphanage didn't have any records about me. All I know is that I was left there when I was a baby." "Why are you asking?" Afonso hesitou, escolhendo as suas palavras com cuidado. "It's just... I think there's more to your past than you realize. I've been looking into it, and I found out that you were dropped off at an orphanage that I'm familiar with." E Leonor pareceu confusa. "Familiar with? How?" Afonso respirou fundo. "It's the same place I searched years ago when I was looking for my wife. She disappeared about 20 years ago, around the same time you were left there." Leonor piscou os olhos, claramente surpreendida pela ligação. You think your wife might have had something to do with me being there?" "I don't know yet," Richard admitted. "But the timeline adds up. And the song you played on the piano? It's the same one she used to play?" Leonor olhou para ele, o seu rosto pálido enquanto processava suas palavras. "But that doesn't make sense. I don't remember anything about your wife or
or about any of this. I know, Richard said softly, but I think we need to find out. There's something here, Sarah, something big, and I think it's connected to both of us. Leonor ficou ali em silêncio atordoado, a sua mente claramente a girar com as implicações do que Afonso acabara de dizer. Finalmente, ela acenou, um olhar de determinação a cruzar o seu rosto. Ok, she said quietly. Let's find out the truth. Nos dias que se seguiram à conversa deles, o peso das suspeitas de Afonso tornou-se mais pesado. Ele não conseguia afastar a ideia de que Leonor era mais do que uma rapariga qualquer com um passado misterioso. Havia demasiadas coisas a apontar para uma ligação mais profunda, demasiadas coincidências para ignorar. Ele deu por si a revisitar constantemente o passado, as memórias de Isabel a voltarem com um novo sentido de urgência. E se ela lhe tivesse sido tirada não apenas como sua esposa, mas também como mãe? O pensamento corroía-o, recusando-se a largá-lo. Apesar da tempestade de emoções a fermentar dentro dele, Afonso fez o seu melhor para manter as aparências. Ele continuou a gerir o seu império com a mesma eficiência fria que lhe valera a sua fortuna, mas por dentro estava a desmoronar-se. Cada momento em que não estava a trabalhar, estava a pensar em Leonor, na possibilidade de ela ser sua filha e no que isso significava para tudo o que ele pensava saber sobre a sua vida. Numa tarde, enquanto Afonso estava sentado no seu escritório, a olhar fixamente para o ecrã do seu computador, o seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Manel. Tenho algo que deves ver. Encontramo-nos em tua casa esta noite. 19 horas. O coração de Afonso falhou uma batida. Ele não fazia ideia do que Manel descobrira, mas a mensagem provocou-lhe um choque de excitação e pavor. Ele não tinha a certeza se estava pronto para enfrentar qualquer nova peça do puzzle que Manel encontrara, mas também sabia que não podia parar agora. Ele precisava de saber a verdade, por mais dolorosa que fosse. Naquela noite, Manel chegou ao apartamento de Afonso trazendo uma pequena pasta de manila. A sua expressão era séria, mais do que o habitual, e Afonso soube imediatamente que o que quer que estivesse dentro daquela pasta era importante. I dug a little deeper, like you asked, Frank said, setting the folder on the table. And I found something you're going to want to see. Afonso pegou na pasta, as suas mãos a tremerem. Abriu-a e encontrou algumas fotos granuladas, documentos antigos e uma carta manuscrita. Ao folhear as páginas, uma coisa chamou-lhe a atenção. Uma certidão de nascimento. O seu coração bateu forte enquanto olhava mais de perto, lendo os detalhes. A certidão era de uma menina, nascida aproximadamente 9 meses após o desaparecimento de Isabel. O nome da mãe estava listado como Isabel Castro. Afonso olhou para o papel, a sua visão a turvar-se enquanto a realidade do que ele segurava o atingia. Isabel dera à luz. Leonor não estava apenas ligada à sua esposa. Ela era a filha deles. A rapariga que estava em frente àquele piano, a tocar a canção de Isabel, era a sua própria carne e sangue. Ele olhou para Manel, a sua voz rouca. How did you find this? It wasn't easy, Frank admitted, sitting down across from him. I had to pull a lot of strings, call in some favors, but I tracked down the hospital where she was born. The problem is, after Sarah was born, Emily disappeared again. No one knows what happened to her after that. Não foi fácil, Manel admitiu, sentando-se à sua frente. Tive de mexer muitos cordelinhos, cobrar alguns favores, mas localizei o hospital onde ela nasceu. O problema é que, depois de Leonor nascer, Isabel desapareceu novamente. Ninguém sabe o que lhe aconteceu depois disso. Afonso sentiu como se o chão estivesse a desaparecer debaixo dos seus pés. Então, Isabel, ela esteve viva o tempo suficiente para ter o bebê? Yeah, Frank said quietly. But after that, she vanished. No death certificate, no trace. It's like she just disappeared. Sim, Manel disse em voz baixa. Mas depois disso, ela desvaneceu-se. Nenhuma certidão de óbito, nenhum rasto. É como se ela simplesmente tivesse desaparecido. A mente de Afonso disparou. Durante anos, ele acreditara que Isabel se fora, até mesmo morta. Mas agora ele sabia que ela sobrevivera o tempo suficiente para dar à luz a filha deles. O que aconteceu depois disso ainda era um mistério, mas esta nova peça de informação mudava tudo.
Sarah doesn't know, does she? Frank asked, watching Richard carefully. No, Richard replied, his voice barely above a whisper. She has no idea. You going to tell her? Afonso hesitou. Ele não sabia como dar este tipo de notícia a alguém, especialmente a alguém como Leonor, que crescera sem família, sem saber quem ela realmente era. Como poderia ele explicar-lhe que não só a sua mãe era alguém que ela nunca conheceu, mas o seu pai estivera bem à sua frente este tempo todo? I have to, Richard finally said. She deserves to know the truth. Manel acenou. Just be careful, Walker. This kind of thing, it's not easy for anyone to handle. Depois de Manel sair, Afonso sentou-se sozinho com a certidão de nascimento nas mãos. O peso dela a pressioná-lo como uma tonelada de tijolos. Isabel estivera viva. Leonor era a filha deles. E agora cabia-lhe a ele descobrir o que acontecera à mulher que ele amara e como remediar as coisas com a filha que ele nunca soubera que tinha. Afonso passou os dias seguintes a lidar com a enormidade do que aprendera. Isabel estivera viva. E Leonor, esta rapariga que tropeçara sem saber na sua vida, era a filha deles. A revelação fez a sua mente girar em 1000 direções, mas a questão mais premente permanecia. O que acontecera a Isabel depois de Leonor nascer? Por que desaparecera ela sem deixar rasto? E, o mais aterrador de tudo, quem a levara em primeiro lugar? Ele precisava de respostas, mas primeiro precisava de contar a verdade a Leonor. Afonso não tinha a certeza de como ela reagiria, mas sabia que isto não era algo que pudesse esconder dela. Ela merecia saber quem era, e mais importante, merecia saber quem era a sua mãe. Era uma tarde chuvosa quando Afonso finalmente reuniu a coragem para abordar Leonor. Ela estava a trabalhar como de costume, a limpar no átrio do hotel, quando Afonso entrou. Ele ficou ali por um momento, a observá-la à distância, a tentar descobrir como começar a conversa. Ela não fazia ideia de como a sua vida estava prestes a mudar. "Sarah!" he called softly, stepping toward her. She looked up from her work, surprised to see him again. "Mr. Walker? Hi." "Leonor!" Ele chamou suavemente, aproximando-se dela. Ela levantou o olhar do seu trabalho, surpreendida por o ver novamente. "Sr. Mendes, olá. Can we talk for a minute? Somewhere private?" Richard asked, his tone gentle but serious. Leonor pareceu intrigada, mas acenou. "Sure, I guess." Eles foram para um canto tranquilo do hotel, um pequeno salão que estava vazio à meio da tarde. Afonso fez-lhe um gesto para se sentar e, por um momento, ambos se sentaram em silêncio. O peso do que ele estava prestes a dizer-lhe parecia demasiado pesado para palavras, mas ele sabia que tinha de começar por algum lado. "I found something," Richard began, his voice soft but firm. "Something about your past. And about my past, too." A testa de Leonor franziu-se em confusão. "What do you mean?" Afonso hesitou por um momento, depois respirou fundo. "Sarah, I've been looking into your background, trying to find out more about where you came from, and I found some answers." Leonor mexeu-se no seu lugar, claramente desconfortável com as suas palavras. "What kind of answers?" "About your mother," Richard said, his eyes locking with hers, "and about who she was." Leonor congelou, a sua expressão a apertar-se. "What do you know about my mother?" Afonso meteu a mão no bolso do casaco e tirou a certidão de nascimento que Manel lhe dera. Entregou-a a Leonor, observando enquanto os seus olhos percorriam o documento. A princípio, ela pareceu confusa. Depois, os seus olhos arregalaram-se enquanto processava o que estava a ler. "Emily Walker," Sarah whispered, her voice trembling. That's your wife's name." "Isabel Castro," Leonor sussurrou, a sua voz a tremer. "Isso é o nome da sua mulher." Afonso acenou lentamente. "She's also your mother." Leonor olhou para ele, a incredulidade gravada no seu rosto. "That can't be right. There's no way." "I know it's hard to believe," Richard said softly, "but it's the truth. After you were born, your mother disappeared, just like she did from my life. We both lost her, Sarah.
I've been searching for answers about what happened to her ever since. As mãos de Leonor tremiam enquanto segurava a certidão de nascimento. Ela olhou para Afonso, os seus olhos arregalados de confusão e medo. So, you're saying that you're my father? Afonso acenou, as palavras a prenderem-se-lhe na garganta. Yes, I'm your father. Por um longo momento, Leonor sentou-se em silêncio atordoado, a sua mente a cambalear com a revelação. Passara a vida inteira a perguntar-se quem era, de onde viera, e agora, no espaço de alguns minutos, tudo mudara. O homem sentado à sua frente não era apenas o seu chefe, era o seu pai. O peso disso parecia avassalador. But why didn't I know? Sarah finally asked, her voice cracking. Why didn't she tell me? Why didn't you find me sooner? Afonso suspirou, passando a mão pelo cabelo. I didn't know you existed. When Emily disappeared, I had no idea she was pregnant. I thought she was gone for good. It's only recently that I started digging into your past and realized the truth. Os olhos de Leonor encheram-se de lágrimas, e ela limpou-as rapidamente, claramente a lutar para manter as suas emoções sob controlo. So my whole life, I've been alone. And I didn't have to be. O coração de Afonso partiu-se com as suas palavras. Ele queria estender a mão para ela, para a confortar, mas não tinha a certeza se ela aceitaria. Ele nunca fora pai, e agora enfrentava a realidade de que tinha uma filha que nunca conhecera. I'm sorry, Richard said quietly. I wish I had known sooner. I would have come for you. I would have made sure you were never alone. Leonor olhou para a certidão de nascimento novamente, as suas lágrimas a caírem sobre o papel. Ela não disse nada por um longo tempo, e Afonso não tinha a certeza do que mais poderia dizer. A verdade estava à vista, mas abrira um novo mundo de perguntas, perguntas para as quais nenhum deles tinha respostas ainda. Finalmente, Leonor falou, a sua voz pouco mais que um sussurro. What happened to her? To Emily? Afonso abanou a cabeça. I don't know. That's what I've been trying to figure out. All I know is that she was alive long enough to give birth to you. After that, she vanished again. Leonor limpou os olhos, olhando para Afonso com uma mistura de tristeza e determinação. We need to find her, Afonso acenou. We will. I promise you, we'll find out about what happened to her. Naquele momento, houve um entendimento silencioso entre eles. Eles já não eram estranhos, ligados por uma simples melodia. Eram pai e filha, unidos na sua busca pela verdade sobre a mulher que lhes fora tirada a ambos. Os dias seguintes à revelação de Afonso foram preenchidos por um silêncio desconfortável entre ele e Leonor. O peso da verdade parecia pairar no ar, nenhum deles sabendo exatamente como avançar a partir desta relação recém-descoberta. Afonso, sempre um homem de ação, não tinha a certeza de como lidar com a complexidade emocional de ser pai de uma mulher que nunca conhecera. Leonor, por outro lado, parecia perdida num mar de emoções, confusão, raiva e um profundo anseio por respostas sobre a sua mãe. Determinado a não deixar o silêncio prolongar-se, Afonso voltou ao que sabia fazer de melhor: ação. Ele investiu os seus recursos para descobrir mais sobre o destino de Isabel. Com Manel ainda a trabalhar no caso, Afonso sentia que estava a aproximar-se da resposta que procurava há tantos anos, mas a urgência era ainda maior agora. Ele não estava apenas à procura de um desfecho, estava à procura de Isabel, também por causa de Leonor. Ela merecia conhecer a sua mãe. Numa noite, enquanto a chuva batia contra as janelas do seu apartamento, Afonso recebeu outra chamada de Manel. I found something, Frank said, his voice more serious than usual. Afonso sentou-se imediatamente, o seu pulso a acelerar. What is it? I've been digging into the records from around the time Sarah was born. There's a detail I missed earlier, but it's important, Frank explained. There was a witness, someone who claimed to have seen Emily after she gave birth. Andei a vasculhar os registros da altura em que a Leonor nasceu. Há um detalhe que me escapou antes, mas é importante, explicou Manel. Houve uma testemunha,
alguém que afirmou ter visto a Isabel depois de ela dar à luz. O coração de Afonso disparou. Who? Where can I find them? Not so fast, Frank cautioned. The witness is an old woman now. Her name is Maria. She was a nurse at the hospital where Emily gave birth. She doesn't remember much. Years have passed. But she told me something strange. After Sarah was born, she overheard a conversation between two men. They were discussing Emily, and it sounded like they were planning to move her somewhere, against her will. Não tão rápido, Manel alertou. A testemunha é uma senhora idosa agora. O nome dela é Catarina. Ela era enfermeira no hospital onde Isabel deu à luz. Ela não se lembra de muito, passaram-se anos. Mas contou-me algo estranho. Depois de Leonor nascer, ela ouviu uma conversa entre dois homens. Estavam a discutir sobre Isabel, e parecia que estavam a planear levá-la para algum lugar, contra a sua vontade. A mão de Afonso apertou-se em torno do telefone. Where did they take her? That's the problem, Frank said, a frustração clara na sua voz. Maria doesn't know. She wasn't involved in anything beyond that overheard conversation, but it's a lead. It means Emily didn't just vanish on her own. Someone took her. A mente de Afonso girou. Alguém levara Isabel. De novo. Era quase demasiado para suportar. Depois de todos estes anos, ela não partira por vontade própria. Fora levada. E se isso fosse verdade, então havia uma hipótese de ela ainda estar viva. Do you have any idea who these men were? Richard asked, his voice low and controlled. And I'm working on it, Frank replied. But if what Maria heard is true, we're dealing with something bigger than just a kidnapping. This wasn't random. These men had a purpose. O maxilar de Afonso cerrou-se. A ideia de que alguém orquestrara isto, levara Isabel e a mantivera afastada todos estes anos, encheu-o de uma raiva que não sentia há muito tempo. Mas mais do que isso, encheu-o de determinação. Ele não ia deixá-los escapar impunes. Não ia deixar Isabel continuar perdida. Keep digging, Richard said, his voice hard. I want to know everything. Mais tarde naquela noite, Afonso sentou-se com Leonor para lhe contar o que Manel descobrira. Ela andava mais reservada do que o habitual, a processar tudo à sua maneira silenciosa. Mas quando Afonso lhe falou sobre a enfermeira e a conversa que ela ouvira, algo na expressão de Leonor mudou. So they took her, Sarah asked, her voice shaky. She didn't just leave me. Afonso acenou. It looks that way. We don't have all the answers yet, but we're getting closer. Leonor ficou em silêncio por um momento, os seus olhos distantes. Depois, olhou para Afonso, e a vulnerabilidade no seu olhar apanhou-o de surpresa. I've spent my whole life thinking I was abandoned. I thought maybe she didn't want me. But if she was taken... She wanted you, Richard said firmly. She was taken before she had the chance to protect you. Os olhos de Leonor encheram-se de lágrimas, e por um momento, Afonso pensou que ela poderia afastar-se novamente, recuando para as muralhas emocionais que construíra à sua volta. Mas, em vez disso, ela surpreendeu-o. I want to help, she said, her voice steady despite the emotion behind it. I want to find her, whatever it takes. Afonso sentiu uma onda de orgulho. Apesar de tudo o que ela passara, apesar da dor e da confusão de saber quem ela realmente era, Leonor era forte, mais forte do que ele imaginara. We'll find her, Richard promised. Together. Os dias seguintes foram um turbilhão de atividade. Manel continuou a investigar o mistério, a tentar localizar qualquer pessoa que pudesse ter estado envolvida no desaparecimento de Isabel. Entretanto, Afonso e Leonor começaram a trabalhar juntos para juntar as peças do que sabiam. O laço entre eles cresceu à medida que passavam mais tempo juntos, unidos pela sua missão partilhada. Afonso deu por si a abrir-se com Leonor de formas que não esperava, e ela, por sua vez, começou a confiar mais nele. Não foi uma transição fácil. Ainda havia momentos de tensão, momentos em que a realidade da sua relação parecia demasiado estranha, demasiado súbita. Mas eles estavam a superá-lo, juntos. Numa noite, enquanto estavam sentados no apartamento de Afonso, rodeados de documentos e fotos antigas de Isabel,
Afonso olhou para Leonor e percebeu o quanto ela mudara a sua vida em tão pouco tempo. Ela trouxera a esperança de volta ao seu mundo, um mundo que fora tão escuro por tanto tempo. E agora, com ela ao seu lado, ele sentia que podiam realmente ter uma chance de encontrar Isabel, de a trazer para casa. Mas mesmo com a esperança a enchê-lo, um pensamento sombrio permanecia na parte de trás da mente de Afonso. Se eles se estavam a aproximar da verdade, quanto tempo demoraria até que aqueles que levaram Isabel percebessem que estavam a ser caçados? A tensão era palpável enquanto Afonso e Leonor continuavam a sua busca por Isabel. Tinham encontrado mais peças do puzzle, mas a imagem ainda estava incompleta. Cada nova descoberta trazia mais perguntas, e à medida que os dias passavam, a ameaça iminente do desconhecido crescia. Afonso conseguia senti-lo, a sensação de que estavam a ser observados, que quem quer que tivesse levado Isabel há tantos anos estava ciente da sua investigação. Leonor, por sua vez, parecia ter encontrado um novo sentido de propósito na busca pela sua mãe. Ela atirara-se a isso com uma determinação que surpreendeu Afonso. Passaram horas a rever documentos antigos, a localizar qualquer pessoa que pudesse saber algo sobre o desaparecimento de Isabel. Mas apesar dos seus melhores esforços, ainda não tinham encontrado a peça de informação crucial que os levaria diretamente a ela. Era tarde numa noite quando Manel ligou novamente. Afonso atendeu imediatamente, o seu coração a acelerar ao ouvir a voz familiar do outro lado. "I've got something big," Frank said, his tone urgent. "I've been following up on that lead, the one about the men who took Emily. Turns out they were working for someone." A mão de Afonso apertou-se no telefone. "Who?" "That's the thing," Frank continued. "It's someone from your past, Walker. Someone with a grudge. His name is Dominic Reyes." "É alguém do teu passado, Mendes. Alguém com um ressentimento. O nome dele é Eduardo Fonseca." O nome atingiu Afonso como um soco no estômago. Eduardo Fonseca. Um nome que ele não ouvia há anos, mas que não esquecera. Fonseca fora um rival de negócios de Afonso anos atrás. Um homem que tentara assumir o império de vinhos de Afonso numa oferta hostil. Quando Afonso o superara, Fonseca jurara vingança. Mas Afonso assumira que as ameaças não passavam de palavras vazias. Agora parecia que Fonseca cumprira a sua promessa. "Reyes," Richard repeated, his voice cold. "He's behind this." A voz de Frank era sombria. "Looks like it. He hired the men who took Emily. From what I've been able to piece together, Reyes wanted to hit you where it hurt the most. Your family. He had her taken, and when he found out she was pregnant, he had her kept away. He made sure you never found out about Sarah." "Fonseca?" Afonso repetiu, a sua voz fria. "Ele está por trás disto?" A voz de Manel era sombria. "Parece que sim. Ele contratou os homens que levaram a Isabel. Pelo que consegui apurar, Fonseca queria atingir-te onde mais doía, a tua família. Ele mandou levá-la, e quando descobriu que ela estava grávida, manteve-a afastada. Certificou-se de que nunca descobriria sobre a Leonor." Afonso sentiu uma onda de raiva, as suas mãos a tremerem enquanto segurava o telefone. Fonseca orquestrara tudo, os anos de dor, a solidão, a culpa. Fonseca estivera por trás de tudo. E agora, depois de todo este tempo, Afonso finalmente tinha um nome para pôr no rosto do homem que lhe roubara a vida. "Where is he?" Richard demanded, his voice low and dangerous. "I'm working on it," Frank replied. "He's been keeping a low profile, but I've got a lead on one of his associates. I think we can track him down. But Walker, this guy is dangerous. If you go after him, you need to be ready for what comes next." "I've been ready for 20 years, Richard said, his voice hard. "I'm not stopping now." Depois de desligar, Afonso sentou-se em silêncio por um longo momento, a tentar processar a informação. Eduardo Fonseca, o homem que lhe tirara tudo, ainda estava por aí, a mover os cordelinhos. E agora que Afonso sabia a verdade, não descansaria até que Fonseca pagasse pelo que fizera. Mas enquanto a sua mente corria com pensamentos de vingança, Afonso também sabia que tinha de ser cuidadoso. Fonseca não era apenas um criminoso mesquinho,
Ele era poderoso, com ligações e perigoso. Se o iam confrontar, precisavam de ser inteligentes. Naquela noite, Afonso sentou-se com Leonor para lhe contar tudo. Ela tinha o direito de saber quem levara a sua mãe, quem roubara a vida que eles deveriam ter tido. Quando ele lhe disse o nome, o rosto de Leonor ficou pálido. Dominique Reyes, she repeated, her voice shaky. Why would he do this? Eduardo Fonseca, ela repetiu, a sua voz trêmula. Por que é que ele faria isto? Afonso explicou a história entre ele e Fonseca, como a sua rivalidade se tornara amarga quando Afonso ganhara um grande negócio que Fonseca cobiçava. Fora há muito tempo, mas para alguém como Fonseca, um homem com um ego frágil e sede de poder, fora suficiente para alimentar uma vingança que se estendeu por décadas. Leonor sentou-se em silêncio atordoado, a processar a revelação. So, all of this, everything that happened to Mom, to me, it was all because of some business deal. Afonso acenou, a sua expressão sombria. Reyes wanted to hurt me, and he did. Leonor abanou a cabeça, os seus olhos a encherem-se de lágrimas. How could someone be that cruel? How could he do this to us? Afonso não tinha uma resposta. Passara anos a fazer a si mesmo as mesmas perguntas, a perguntar-se como alguém podia ser capaz de tal crueldade. Mas agora não era tempo para perguntas. Agora era tempo de ação. We're going to find him, Richard said, his voice firm, and we're going to make him pay for what he's done. Leonor olhou para ele, os seus olhos cheios de uma mistura de medo e determinação. But what if he comes after us? If he's still out there, he could try to stop us. Afonso estendeu a mão e pegou na dela, o seu aperto firme. I won't let him hurt you, Sarah. Not again. This time, we're going to end this. Os dias seguintes foram um turbilhão de preparação. Afonso trabalhou de perto com Manel, a localizar os associados de Fonseca e a seguir todas as pistas que conseguiam. Descobriram uma rede de corrupção que se estendia muito para além do que Afonso imaginara, com Fonseca no centro de tudo. Era claro que confrontá-lo não seria fácil, mas Afonso não se importava. Estava pronto para enfrentar o que viesse a seguir. À medida que os dias passavam, a tensão entre Afonso e Leonor começou a diminuir. Encontraram um propósito comum na sua busca por Isabel, e isso aproximou-os. Ainda havia momentos de constrangimento, momentos em que a realidade da sua nova relação parecia avassaladora, mas estavam a aprender a navegar nela, juntos. E à medida que se aproximavam de Fonseca, Afonso sentiu uma clareza que não sentia há anos. O fim estava à vista. O homem que lhe tirara tudo estava ao seu alcance, e em breve Afonso teria a sua chance de acertar as contas. Mas, mesmo enquanto se preparava para o confronto à sua frente, uma pequena voz no fundo da sua mente lembrava-o. Fonseca não se renderia sem lutar. E quanto mais perto chegassem dele, mais perigosas as coisas se tornariam. A antecipação do que estava para vir pesava muito sobre Afonso. A revelação de que Eduardo Fonseca estava por trás do desaparecimento de Isabel era mais do que uma descoberta. Era um apelo à ação. Durante anos, Afonso vivera com a dor não resolvida de perder a sua esposa e agora enfrentava a chance de não só a encontrar, mas também de confrontar o homem responsável pelo seu sofrimento. Leonor tornara-se mais silenciosa desde que soubera a verdade. Ela ainda mostrava a mesma determinação para encontrar a sua mãe, mas algo mudara. Afonso conseguia ver a turbulência nos seus olhos, o peso da sua identidade, a súbita realidade de ter um pai e a verdade brutal de quem lhe tirara a sua família. Apesar da sua força, Afonso preocupava-se com a forma como ela lidaria com o confronto com Fonseca, sabendo o quão profundamente pessoal isto se tornara para ambos. Numa noite, enquanto estavam sentados no apartamento de Afonso, a debruçarem-se sobre mapas e informações sobre o paradeiro de Fonseca, Leonor quebrou subitamente o silêncio. I still can't wrap my head around it, she said, her voice barely audible. All these years, I thought I was abandoned. I thought maybe my mother didn't want me, but to know she was taken, that she didn't have a choice. Afonso levantou o olhar dos papéis espalhados pela mesa.
I know it's a lot to process, he said gently. But you have to remember, none of this was your fault. Your mother loved you. She fought for you. Leonor olhou para a mesa, os seus dedos a traçarem as bordas dos mapas distraidamente. But why didn't anyone come for me? Why didn't you know? A pergunta atingiu Afonso profundamente. Ele fizera a si mesmo a mesma coisa vezes sem conta nos últimos dias. Como é que ele não vira os sinais? Como é que não soubera que Isabel estivera viva o tempo suficiente para dar à luz Leonor? Era uma pergunta que o assombrava. I didn't know she was pregnant when she disappeared, Richard admitted, his voice heavy with regret. I didn't even know there was a child to look for. If I had known... Ele não terminou a frase, mas a implicação era clara. Se Afonso soubesse, nada o teria impedido de encontrar Leonor, de a resgatar de uma vida de incerteza e solidão. A culpa de não saber corroía-o todos os dias. Leonor ficou em silêncio por um momento. Depois falou novamente, a sua voz mais firme desta vez. I don't blame you. I don't know if I ever could. But I can't help feeling like my whole life has been a lie. Afonso engoliu em seco. I understand how you feel. I do. But we can change that now. We can find her, and we can stop Reyes from doing this to anyone else. Leonor olhou para ele, e pela primeira vez desde que começaram esta jornada, Afonso viu algo novo nos seus olhos. Um vislumbre de esperança. Era tênue, mas estava lá. Ela passara a vida inteira a sentir-se perdida, à deriva num mar de perguntas sem resposta, mas agora havia um sentido de direção, um propósito que a ligava a algo maior do que ela mesma. We'll find her, Sarah said softly, her voice filled with quiet determination. And when we do, I want her to know that she wasn't alone, that I never gave up on her. O peito de Afonso apertou-se com a emoção. Ele estendeu a mão sobre a mesa e colocou-a sobre a de Leonor. She'll know, Sarah. I promise you. She'll know. Os dias seguintes foram um turbilhão de preparação. Manel conseguira localizar um associado de Fonseca, um homem chamado Tiago, que estivera envolvido em alguns dos aspectos mais sombrios das operações de Fonseca. Manel marcou um encontro com ele, na esperança de extrair informações sobre o paradeiro de Isabel. O encontro foi marcado numa das caves de vinho do Porto, em Vila Nova de Gaia. Afonso e Leonor chegaram cedo, a tensão entre eles palpável enquanto esperavam que Tiago aparecesse. Manel avisara-os de que este homem não era de confiança, mas era a sua melhor pista. Quando Tiago finalmente entrou, parecia em tudo a parte de alguém que passara a vida do lado errado da lei. Ele era magro, com um rosto marcado por anos de vida dura, os seus olhos a mudarem constantemente, como se estivesse sempre à procura de problemas. Ele deslizou para a mesa em frente a Afonso e Leonor sem uma palavra, o seu olhar a vacilar entre eles. You're the ones looking for Reyes, Victor said, his voice low and gravelly. Frank tells me you're willing to pay for information. São vocês que procuram o Fonseca? Tiago disse, a sua voz baixa e rouca. O Manel diz-me que estão dispostos a pagar por informação. Afonso não vacilou. I'm willing to pay for the truth. Tiago sorriu, mas não havia calor nisso. Truth doesn't come cheap. Afonso inclinou-se para a frente, a sua voz fria. Neither does betrayal. But I'm sure you know that already. Os olhos de Tiago estreitaram-se. Careful, Walker. You're playing in dangerous territory. Reyes doesn't like people poking around his business. Afonso manteve o seu olhar inabalável. He took my wife. He took my daughter. This stopped being just business a long time ago. Tiago mexeu-se desconfortavelmente, claramente a ponderar as suas opções. Finalmente, soltou um suspiro lento. Reyes has hair. I don't know where, but I know she's alive. He's been keeping her somewhere off the grid, far away from the city. He doesn't want anyone finding her. O Fonseca temna. Não sei onde, mas sei que ela está viva. Ele tem-na mantido num lugar isolado, longe da cidade. Ele não quer que ninguém a encontre. A palavra provocou uma onda de choque em Afonso. Isabel estava viva. Depois de todos estes anos,
Ela ainda estava por aí. "Where is she?" Sarah demanded, her voice trembling with urgency. Tiago abanou a cabeça. "I don't know exactly, but I can point you in the right direction. There's a cabin upstate in the mountains. It's isolated, hard to get to. If Reyes is hiding her anywhere, it's there." "Não sei exatamente, mas posso apontar-vos na direção certa. Há uma quinta isolada na Serra da Estrela. É isolada, de difícil acesso. Se o Fonseca a está a esconder em algum lugar, é lá." Afonso sentiu uma onda de adrenalina. Era isto. Eles finalmente tinham uma pista. As peças do puzzle estavam a juntar-se, e agora estavam mais perto do que nunca de encontrar Isabel. Ao saírem da cave, Leonor olhou para Afonso, o seu rosto uma mistura de medo e esperança. "Do you think she's really there?" Afonso acenou, a sua voz firme. "I do. And we're going to bring her home." A quinta de que Tiago lhes falara estava escondida na Serra da Estrela, um lugar tão remoto que parecia o fim do mundo. Afonso, Leonor e Manel conduziram durante horas por estradas sinuosas, a paisagem a tornar-se mais desolada a cada quilômetro que passava. Quanto mais avançavam, mais Afonso sentia o peso da antecipação a pressioná-lo. Podia ser isto. Isabel podia estar a apenas alguns quilômetros de distância, viva depois de todos estes anos. Ao seu lado, Leonor estava em silêncio, o seu rosto pálido e contraído. Afonso sabia que ela estava a lutar para manter as suas emoções sob controlo. Ela já passara por tanto, descobrindo a sua verdadeira identidade, sabendo do rapto da sua mãe e agora enfrentando a possibilidade de se reunir com a mulher que nunca conhecera. Ele só podia imaginar o que se passava na sua mente, mas sentia a responsabilidade de a manter forte, de a proteger do que quer que pudessem encontrar. Manel estivera em silêncio durante a maior parte da viagem, os seus olhos fixos na estrada à sua frente. Ele tinha experiência em lidar com situações perigosas, mas até ele parecia desconfortável com esta. Eduardo Fonseca não era um homem a ser subestimado. Se Fonseca realmente estava a manter Isabel aqui, não se sabia que tipo de segurança ou defesas ele tinha no local. Quando pararam numa estrada de terra estreita que levava à quinta, Manel desligou o motor e virou-se para Afonso. "This is as close as we're going to get without being spotted," he said, his voice low. "From here, we go on foot." Afonso acenou. "Let's do it." Leonor saiu do carro sem uma palavra, a sua expressão sombria. Afonso notou as suas mãos a tremerem ligeiramente, mas quando ele colocou uma mão tranquilizadora no seu ombro, ela endireitou a postura, forçando-se a manter a calma. Era isto. Eles estavam à beira de finalmente descobrir a verdade. Os três moveram-se silenciosamente por entre as árvores densas, o som do vento a sussurrar nas folhas o único ruído à sua volta. A quinta apareceu à vista, tal como Tiago a descrevera, pequena, isolada e rodeada por bosques espessos. Parecia abandonada, mas Afonso sabia que não era assim. De forma alguma, Fonseca deixaria Isabel aqui desprotegida. Manel fez-lhe sinal para pararem quando chegaram a uma clareira, pouco antes da quinta. "I'll go ahead and check things out," he whispered. "Stay here and wait for my signal." Afonso acenou, observando enquanto Manel se esgueirava silenciosamente para as sombras, movendo-se em direção à quinta como um fantasma. Os minutos passaram lentamente, cada um a estender-se mais do que o anterior. O coração de Afonso batia forte no peito, e ele conseguia sentir a tensão de Leonor a crescer ao seu lado. "What if she's not here?" Sarah whispered, her voice filled with fear. "She's here," Richard said quietly, though he wasn't sure if he was trying to convince her or himself. "We'll find her." Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, Manel reapareceu, fazendo-lhe sinal para o seguirem. Eles rastejaram por entre as árvores e até a beira da quinta, onde Manel apontou para uma janela na lateral. "There's someone inside," he whispered. "I couldn't get a clear view, but it looks like a woman. She's alone." Afonso sentiu o seu coração saltar no peito. Poderia ser Isabel? "Let's move," Richard said, his voice filled with quiet determination. Eles dirigiram-se à porta da frente e Manel tentou cuidadosamente a maçaneta. Estava destrancada. Com um rápido aceno a Afonso,
Manel empurrou a porta lentamente e eles entraram. A quinta estava mal iluminada, com móveis esparsos e o cheiro tênue de pó no ar. No canto mais afastado da sala, uma figura estava sentada num sofá gasto, de costas para eles. Afonso congelou, a sua respiração a prender-se-lhe na garganta. A figura era uma mulher, o seu cabelo longo e escuro, tal como o de Isabel fora. Emily, Richard called softly, his voice barely more than a whisper. Isabel? Afonso chamou suavemente, a sua voz pouco mais que um sussurro. A mulher não se moveu. O pulso de Afonso acelerou enquanto ele se aproximava, o seu coração a bater mais forte a cada passo. Ele esperara por este momento durante 20 anos, sonhara com ele todas as noites. Mas agora que estava a acontecer, estava aterrorizado. E se ela não se lembrasse dele? E se ela estivesse tão quebrada pelos anos de cativeiro que não fosse a mesma pessoa que ele amara? Ele estendeu a mão gentilmente, colocando-a no ombro dela. Emily, he said again, his voice trembling. Lentamente, a mulher virou-se para o encarar, e Afonso sentiu os seus joelhos fraquejarem. Era ela. Era Isabel. O seu rosto estava mais magro, os seus olhos ocos de exaustão e dor. Mas era ela. A mulher que ele amara. A mulher que ele perdera. Richard! Emily's voice was hoarse, as if she hadn't spoken in years. She blinked up at him, her expression a mixture of disbelief and confusion. Afonso? A voz de Isabel estava rouca, como se não falasse há anos. Ela piscou os olhos para ele, a sua expressão uma mistura de incredulidade e confusão. It's me, Richard said, his voice breaking. It's really me. Por um longo momento, eles simplesmente olharam um para o outro. Os anos de separação, a dor e a perda, tudo a girar entre eles. Então, lentamente, a expressão de Isabel suavizou-se, e lágrimas encheram os seus olhos. You came, she whispered, her voice cracking. You found me. Afonso sentiu lágrimas a brotarem nos seus próprios olhos enquanto a puxava para os seus braços, abraçando-a com toda a força que podia. I never stopped looking for you, he whispered into her hair. I never gave up. Atrás dele, Leonor estava congelada, os seus olhos arregalados enquanto olhava para a mulher que lhe dera a vida. A mãe que ela nunca conhecera estava bem à sua frente, e, no entanto, a distância entre elas parecia intransponível. Afonso afastou-se ligeiramente, olhando por cima do ombro para Leonor. Emily, he said softly, there's someone you need to meet. Isabel olhou para além de Afonso, o seu olhar pousando em Leonor. Por um momento, ela não pareceu entender, mas depois o reconhecimento brilhou nos seus olhos. Sarah? Emily whispered, her voice trembling. Leonor, Isabel sussurrou, a sua voz a tremer. Leonor deu um passo hesitante para a frente, o seu rosto pálido. Mom? She whispered, tears spilling down her cheeks. Num instante, o rosto de Isabel desfez-se, e ela estendeu a mão para a sua filha, a sua mão a tremer. Oh my God, Sarah. My baby. Leonor correu para a frente caindo nos braços da sua mãe, a soluçar incontrolavelmente enquanto anos de dor e solidão se derretiam no calor do abraço da sua mãe. Pela primeira vez na sua vida, Leonor não estava sozinha. Encontrara a sua família. Encontraram-se um ao outro. Mas mesmo enquanto o tão esperado reencontro se desenrolava, uma sombra escura ainda pairava na parte de trás da mente de Afonso. Eduardo Fonseca ainda estava por aí, e não os ia deixar ir sem lutar. O reencontro entre Isabel e Leonor foi tão emocionante como Afonso previra. Ele observou enquanto mãe e filha se agarravam uma à outra, as suas lágrimas a correrem livremente, libertando os anos de luto e separação que assombraram ambas. Mas mesmo com o seu coração a inchar de alívio e gratidão, Afonso não conseguia afastar a sensação incômoda de perigo que pairava na parte de trás da sua mente. Eduardo Fonseca ainda estava por aí, e Afonso conhecia-o suficientemente bem para entender que Fonseca não os deixaria sair ilesos. Após alguns momentos, Afonso separou gentilmente Leonor e Isabel, o seu tom sério ao dirigir-se a elas. We have to go, now.
Isabel olhou para ele, os seus olhos ainda cheios de lágrimas. Richard, how did you find me? I thought... A sua voz quebrou e ela abanou a cabeça, incapaz de terminar a frase. I never gave up, Richard said softly, cupping her face in his hands. But we're not safe yet. Reyes knows we're close. We need to get you out of here. Isabel acenou, o seu rosto pálido e gasto por anos de cativeiro. Ela levantou-se lentamente, as suas pernas a tremerem ligeiramente enquanto se apoiava em Afonso para obter apoio. I don't know if I can do this, she whispered, her voice shaky. You're stronger than you think, Richard said, guiding her toward the door. We'll get through this. Together. Manel, que estivera de guarda perto da entrada da quinta, fez-lhes sinal para se moverem rapidamente. We need to go. Now, he said, his voice low and urgent. I'm not sure how much longer we have before Reyes figures out what's going on. Afonso acenou em concordância, ajudando Isabel a entrar no carro enquanto Leonor subia para o banco de trás. Manel ligou o motor e eles partiram pela estrada de terra, deixando a quinta para trás. As estradas da montanha eram sinuosas e traiçoeiras, mas Manel manteve o foco, navegando nas curvas apertadas com precisão. A tensão no carro era espessa, o silêncio pontuado apenas pelo som ocasional dos pneus a derraparem em gravilha solta. Afonso sentou-se no banco da frente, a sua mente a mil enquanto tentava descobrir o seu próximo passo. Precisavam de se afastar de Fonseca, mas mais importante, precisavam de descobrir como pará-lo de uma vez por todas. Enquanto conduziam mais fundo na floresta, Afonso notou algo no espelho retrovisor. Faróis. O seu estômago afundou. We've got company, he muttered, his voice tight. Manel olhou no espelho, a sua expressão a escurecer. Damn it, they're on to us. Leonor virou-se no seu lugar, os seus olhos a arregalarem-se ao ver os faróis a aproximarem-se rapidamente por trás. What do we do? We keep moving, Frank said, his voice tense. But if they catch up to us, things could get ugly. O carro atrás deles acelerou, diminuindo a distância entre eles com uma velocidade alarmante. Afonso cerrou os punhos, a sua mente a correr enquanto considerava as suas opções. Estavam presos numa estrada de montanha estreita, e era apenas uma questão de tempo até que os homens de Fonseca os apanhassem. We can't outrun them on these roads, Richard said, his voice grim. We need to find another way. There's a turnoff up ahead, Frank replied, his eyes scanning the road ahead. It leads down to an old service road. It's rough, but it might give us some cover. Do it, Richard said, his jaw clenched. Manel acenou, agarrando o volante com força enquanto virava bruscamente para a direita, apanhando o desvio no último segundo. O carro saltou violentamente ao atingir a estrada irregular, os faróis atrás deles a desaparecerem momentaneamente por entre as árvores. Por um breve momento, Afonso permitiu-se ter esperança de que pudessem ter perdido os seus perseguidores. Mas essa esperança foi de curta duração. Os faróis reapareceram e o som de motores a rugir tornou-se mais alto. They're not giving up, Sarah said, her voice filled with fear. Hold on, Frank growled, his knuckles white as he swerved the car down the narrow, rocky path. O veículo tremeu enquanto navegavam pelo terreno acidentado, mas Manel manteve o pé no acelerador, determinado a mantê-los à frente dos homens de Fonseca. As árvores fecharam-se à sua volta, a escuridão da floresta a adensar-se à medida que a estrada se tornava mais traiçoeira. Afonso olhou para Isabel, que estava sentada em silêncio atordoado, os seus olhos arregalados de medo. It's going to be okay, Richard said, trying to reassure her. We're almost out of here. Mas mesmo ao dizer as palavras, não tinha a certeza se acreditava nelas. O carro atrás deles estava a ganhar terreno, e Afonso sabia que um confronto era inevitável. De repente, houve um estalo alto, seguido pelo som inconfundível do pneu traseiro do carro arrebentar. O veículo guinou violentamente para o lado, e Manel lutou para o manter sob controlo, mas era tarde demais. O carro derrapou para fora da estrada, chocando contra as árvores. Everybody out! Frank shouted, his voice hoarse as he unbuckled his seatbelt. Afonso e Leonor saíram a correr do carro, ajudando Isabel a levantar-se, enquanto Manel avaliava rapidamente os danos.
O carro estava preso, o pneu completamente rebentado e a carroçaria entalada contra uma árvore. Estavam encalhados. "We have to move," Frank said urgently. "They're right behind us." Afonso agarrou na mão de Isabel e puxou-a para as árvores. Leonor logo atrás deles. A floresta era densa e desorientadora, mas eles não tinham escolha. Tinham de continuar a mover-se, de se manterem à frente dos homens de Fonseca. Enquanto tropeçavam pelo mato, o som de passos e vozes tornou-se mais próximo. O coração de Afonso batia forte no peito, a adrenalina a correr-lhe pelas veias. Estavam a ficar sem tempo. De repente, um tiro soou, ecoando por entre as árvores. Leonor gritou, baixando-se enquanto o som reverberava à sua volta. "Go!" Richard shouted, pushing Emily and Sarah forward. "Keep moving!" Outro tiro e depois o som de passos a aproximarem-se. Afonso virou-se, os seus olhos a perscrutarem as sombras em busca de qualquer sinal dos seus perseguidores. Ele conseguia ouvi-los agora, o murmúrio baixo de vozes enquanto se aproximavam. "We can't outrun them," Frank said, panting as he caught up to Richard. "We have to fight." A mente de Afonso disparou. Estavam em menor número, com menos armas, mas ele sabia que Manel tinha razão. Não podiam continuar a fugir para sempre. "Then we fight," Richard said, his voice hard. "But we're not going down without a fight." Os passos tornaram-se mais próximos, as sombras a moverem-se na escuridão. O pulso de Afonso acelerou enquanto se preparava para o que estava para vir. Era isto, o confronto final. E ele estava pronto para fazer o que fosse preciso para proteger a sua família. A floresta estava estranhamente silenciosa. Os únicos sons eram o estalar de galhos sob os pés e o sussurro distante das folhas. O coração de Afonso batia forte no peito enquanto se agachava, mantendo Isabel e Leonor atrás de si. A escuridão rodeava-os como um cobertor espesso, tornando difícil dizer de onde vinham os homens de Fonseca. Mas o som inconfundível de passos estava a aproximar-se. Manel estava ao seu lado, os seus olhos afiados enquanto perscrutava a área, a ouvir qualquer movimento. Não tinham escolha agora senão enfrentar os seus inimigos de frente. Afonso conseguia sentir o peso da situação a pressioná-lo. Anos de busca, anos de dor e perda, e agora tudo se resumia a este momento. "We stick together," Richard whispered to Frank. "We protect them at all costs." Manel deu um aceno rápido, o seu maxilar cerrado. "I'll take the front. You stay close to Emily and Sarah." Outro tiro ecoou pela floresta, o som a reverberar na noite calma. O pulso de Afonso acelerou, os seus instintos protetores a entrarem em ação. Ele agachou-se mais, puxando Isabel e Leonor para mais perto de si. "Stay down," he whispered urgently to them, his voice low and controlled. "Don't move until I say so." A mão de Isabel tremia na sua, e ele conseguia ver o medo gravado no seu rosto, mas ela acenou, confiando nele implicitamente. O rosto de Leonor estava pálido, os seus olhos arregalados a dardejarem enquanto tentava manter a calma. Apesar do seu medo, havia nela uma força que lembrava Afonso de Isabel, a mesma determinação, a mesma vontade de sobreviver. De repente, uma figura apareceu nas sombras à frente, e sem hesitação, Manel avançou. Ele moveu-se com precisão, derrubando o homem ao chão antes que ele tivesse a chance de reagir. Houve uma breve luta e depois o som inconfundível de uma arma a cair no chão. Manel levantou-se, a respirar pesadamente, o seu rosto fixo em determinação sombria. "They're coming," Frank muttered, his voice strained. "Get ready." Afonso ficou tenso, os seus sentidos em alerta máximo. Ele conseguia ouvir mais passos a aproximarem-se e sabia que estavam a ficar sem tempo. As probabilidades estavam contra eles, mas ele não ia desistir. Não agora, não depois de chegar tão longe. À medida que as sombras se moviam, mais figuras emergiram das árvores. A respiração de Afonso ficou presa na garganta quando reconheceu um deles. Eduardo Fonseca. Ele estava à beira da clareira, os seus olhos frios a perscrutarem a floresta, o seu rosto torcido num sorriso presunçoso. "Well, well, well," Hayes sneered, stepping forward slowly. "Richard Walker. Always so predictable."
Afonso levantou-se, os seus punhos cerrados ao lado do corpo. "It's over, Reyes," he growled. "Let her go. Let us all go." Fonseca riu sombriamente, abanando a cabeça. "You really think you're in a position to make demands? After all these years, you're still the same, always thinking you're in control." "You have nothing left," Richard said, his voice steady. "We found Emily. We know everything. There's nowhere left for you to hide." Os olhos de Fonseca escureceram e ele deu outro passo em frente, a sua mão a pairar perigosamente perto da arma enfiada na sua cintura. "You don't understand, Walker. This isn't about hiding. This is about winning. And I always win." O coração de Afonso batia forte no peito enquanto encarava o homem que lhe roubara tudo. Era o momento a que tudo levara. Mas mesmo com o escárnio de Fonseca, Afonso sabia que a luta já não era sobre ele. Era sobre Isabel, sobre Leonor, sobre proteger a sua família do homem que tentara destruí-los. "I'm not here to play your game anymore," Richard said, his voice low and controlled. "This ends now." Sem aviso, Fonseca sacou da sua arma, os seus olhos cheios de raiva. O tempo pareceu abrandar enquanto Afonso se atirava instintivamente para a frente de Isabel e Leonor, a protegê-las do perigo iminente. O som do tiro perfurou o ar, e Afonso sentiu uma dor aguda e ardente na sua anca. Ele cambaleou, o mundo a girar à sua volta, mas não caiu. Não ia cair. "Dad!" Sarah screamed, rushing forward to help him. "I'm fine!" Richard gasped, his hand pressed against the wound. "Stay back!" Manel, que estivera à espera do momento certo, atirou-se a Fonseca, derrubando-o ao chão antes que ele conseguisse disparar novamente. Os dois homens lutaram na terra, mas Manel, alimentado por anos de lealdade e determinação, conseguiu arrancar a arma da mão de Fonseca e atirá-la para longe. Fonseca lutou, mas Manel foi implacável. Finalmente, com um soco rápido e brutal, Manel deixou Fonseca inconsciente, deitado imóvel no chão. A floresta ficou silenciosa novamente, o perigo passara, mas o peso do que acabara de acontecer pairava pesado no ar. Afonso caiu de joelhos, a sua respiração ofegante, a dor na sua anca a latejar a cada pulsação. Leonor estava ao seu lado num instante, as suas mãos a tremerem enquanto tentava ajudá-lo. "You're hurt," she said, her voice embargada pelo pânico. "I'll be all right," Richard said, though his voice was strained. Ele olhou para Isabel, que estava congelada, os seus olhos arregalados de choque. "It's over." Manel estava sobre Fonseca, a respirar pesadamente, os seus olhos estreitados em nojo. "He won't be getting up anytime soon." Afonso acenou, a sua visão a nadar ligeiramente enquanto a adrenalina começava a desaparecer. Ele olhou para Leonor e Isabel, as duas pessoas que lutara tanto para proteger, e apesar da dor, uma sensação de paz instalou-se nele. Eles venceram. Tinham superado o pesadelo que Fonseca criara para eles. Quando os primeiros raios do amanhecer começaram a romper por entre as árvores, lançando luz sobre a floresta, Afonso fechou os olhos e soltou um suspiro lento e aliviado. Finalmente, acabara.